Ok. Tá. Antes da gente iniciar efetivamente, gente, eu vou dar alguns avisos paroquiais aqui para vocês. É, A gente conversou com o professor Francisco. Caso vocês queiram fazer qualquer pergunta, vocês podem ali levantar a mão durante a apresentação e aí ele pode escutar vocês, tá? Vocês podem também fazer perguntas depois do, da apresentação também, sem problemas. A nossa reunião aqui vai até às 9, então a gente tem bastante tempo e muito conteúdo para a gente se inteirar. A gente tem aqui também um outro aviso, né? Como vocês sabem, no domingo, no dia 26, a gente vai ter a trilha ali na Costa da Lagoa. E é importante ressaltar que não podem ter pessoas externas do projeto, por favor, gente. Até pela segurança de vocês, a qualidade também da trilha. Então, lembrando, o nosso encontro é no dia 26, no domingo, a partir das 8h30, a nossa concentração no Canto dos Araçás, e às 9 a gente vai fazer a trilha com o Gabriel do Peabiru. E, por favor, não convidem pessoas externas, tá, do projeto, para a gente, como eu falei, né, manter essa qualidade e a experiência da trilha e entregar o melhor possível para vocês que estão participando efetivamente do projeto. Tudo ok? Tudo certo? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande aqui para gente. Ou pode mandar no grupo, ou pode mandar ali no privado também, no meu, da Luísa, tá? Mas podem mandar no grupo, tá? Porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Luísa, por favor. Só para reforçar que a gente vai mandar todas as informações das trilhas na sexta-feira, tá, gente? Então não fique ansioso aí, ai, o que vai acontecer, como que vai ser, a gente vai mandar tudo na sexta-feira para vocês se organizarem bem certinho. E também a questão do clima, né? A gente viu que vai chover no domingo. Por enquanto a gente viu que é uma chuvinha, uma garoazinha, né? Então a princípio a gente não vai cancelar. A gente vai ficar dependendo então da resposta da pessoa condutora, se vai ser viável ou não realizar atividade ali até um dia antes ali, a gente vai guardar essa resposta. Beleza? Isso. Aí lá a gente vai mandar desde o número do ônibus, quem for pegar ônibus, vamos colocar ali a localização também certinha de onde a gente vai estar esperando vocês para iniciar a trilha. O Organizar que carona. levar, organizar carona, calçado, o que levar, o que não levar, tá bom? Isso. E agora, né, sem mais delongas, para a gente também respeitar vocês que chegaram no horário certinho. No nosso encontro de hoje, a gente tem, né, o tema Arquipélago dos Açores, a 10ª ilha. E para conversar com a gente tem a presença do Francisco do Vale Pereira, que é historiador, museólogo e coordenador do Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Francisco, a palavra é sua, estaremos aqui qualquer coisa no cantinho, para caso você precise, tá bom? Ok. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Luísa. Obrigado a Global Shapers, ou Shapers. Shapers, pelo convite. É, a, a minha expectativa é realmente, pronto, atender a expectativa de vocês, né? Ou seja, trazer um pouco do título, né, da palestra que eu dei, que é a sorianidade das nossas comunidades aqui litorâneas de Santa Catarina. A ideia pronto, é falar desse contexto, né, do porquê que temos essa, vamos dizer, presença, né, visivelmente, né, e na vida das pessoas dessa identidade ou de uma herança cultural que veio com os casais açorianos, podemos dizer assim, e não só, né. Depois é importante também aqui abrir um contexto mais amplo e dizer de que muitas das nossas características culturais, elas também têm a origem e tem também a herança dos povos originários, dos povos indígenas, né, que já habitavam toda a região, que eram daqui, já, né, que, pronto, vão ter um condutor na trilha que vai falar do caminho de Piaberu, né, caminho que vem da região lá dos Andes, né, ou da Ilha de Páscoa, ou que vem daquela região até a ilha de Santa Catarina, né, que é o caminho
digamos, sagrado de peregrinação ou um caminho de chegada até a ilha de Santa Catarina, também desses povos originários, os povos indígenas, né? Aí das várias línguas indígenas, das várias comunidades, das várias etnias, das várias formas de entender o tronco linguístico e das comunidades indígenas. E também de outros povos que vieram para cá, não só os açorianos, né, os portugueses do arquipélago dos Açores, mas também portugueses continentais e, além desses, espanhóis, holandeses, norte-americanos e ainda, pronto, não podemos deixar de fora, não podemos deixar de mencionar, né, dos povos que vieram na condição de escravizados, então de povos africanos, né, de várias etnias também, de várias línguas, né, de vários grupos que também vieram para cá, que também estiveram e estão aqui hoje como herança cultural também, né? Então, esse é o contexto que vamos abranger, né? Importante dizer também que a ilha de Santa Catarina, ela sempre foi estratégica para as navegações, para o contato, para a forma de se navegar no Atlântico Sul. A última parada, o último ponto de abrigo, porto de abrigo, ponto de parada, com segurança, pela natureza dessa região, é a ilha de Santa Catarina e o continente fronteiriço, né? Então, estamos falando aqui de Biguaçu, Governador Celso Ramos, Palhoça, São José e, pronto, vamos descendo até Garopaba, né? Então, essas regiões tinham, então, um fluxo de muitas, podemos chamar de expedições, né? De muitas dessas frotas de barcos movidos à vela, né? Que vinham em direção, passavam aqui e iam em direção à entrada do Rio da Prata ou a essa região mais ao sul de um rio muito caudoso, com grandes possibilidades, pronto, de tudo, de exploração, de ocupação, né, e etc. E esse rio, antes de se chegar até esse rio, paravam todos os barcos aqui e faziam, então, contato com os habitantes locais, né? Mas vamos em frente. Nesse contexto, então, o próximo slide, nesse contexto de se estudar a presença açoriana em Santa Catarina, vai acontecer no ano de 1948, né, a comemoração dos 200 anos da imigração açoriana ou do povoamento açoriano, aí o nome, pronto, o conceito, né? Cada um vai usar uma forma de dizer, mas das estratégias da coroa portuguesa que trouxeram os casais para cá. Então, 1948 vai acontecer o primeiro Congresso de História Catarinense, cujo tema central desse evento era falar, discutir, pesquisar, trocar ideias e impulsionar pesquisas sobre a presença dos açorianos aqui em Santa Catarina. Outras etnias já haviam sido, de certa forma, já iniciadas as pesquisas, as evidências também já estavam sendo mostradas, não é? Das culturas de outros europeus, de povos muito do passado, através da arqueologia, né? De pesquisas também já, principalmente da arqueologia de povos indígenas, né? Com Padre Rohr, né? Que é pesquisa principalmente de arqueologia, e nesse congresso se startou, então, essas pesquisas sobre a presença açoriana aqui em Santa Catarina. Dentre esses pesquisadores, podemos citar, né? Professor Walter Piazza, podemos citar ainda também Virgílio Várzea, podemos citar também
Henrique da Silva Fontes, que era presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, nessa época e durante esse congresso, e pessoas que iniciaram, então, toda essa discussão e que trouxeram esse legado de pesquisas e de estudos para essa área. A partir dali, já em 1979, 78, foi possível manter um contato, à época ainda, por telexes e faxes e essas tecnologias da época, com a Universidade dos Açores. Em função desse contato já de 1979, é que vai se fortalecer a necessidade de montar um protocolo de cooperação entre a Universidade dos Açores e a Universidade Federal aqui em Santa Catarina. Foi feito e assinado esse protocolo, né, entre as duas universidades, e daí começou a haver um intercâmbio, né, de pesquisadores, de estudos e de se buscar aproximação, então, para as pesquisas e procurar, então, estudar essas origens culturais que nós temos aqui e de onde vieram e por que vieram de lá. Como resultado, então, desse protocolo, a Universidade Federal, já que esses professores, né, Walter Fernando Piazza, Oswaldo Ferreira de Mello, o próprio Henrique da Silva Fontes, todos eles eram vinculados também à Universidade Federal. Então, dentro desse contexto, foi criado, então, dentro da universidade, um setor, um núcleo, né, para poder fazer e coordenar essas pesquisas científicas e pesquisas acadêmicas, né, dentro desse contexto de universidades. Está ali, então, o convênio assinado entre o reitor da época, o professor Antônio Manuel Bittencourt Machado Pires, professor Machado Pires, tanto que ele tem o nome de um instituto, uma associação, aliás, a Associação da Freguesia de Mirim, de Imbituba, que chama-se Machado Pires, né? Em homenagem a ele. E também era, à época, reitor da Universidade Federal, o professor Hernani Bayer, né? No ato seguinte, próximo slide, é que vai ser, então, efetivamente constituído um núcleo próximo e através já do professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, né, que recentemente, né, há um ano atrás, nos deixou, infelizmente. Ele, então, vai assinar a efetiva criação desse núcleo e, então, fazer com que tivesse, né, já atividades e promover esses intercâmbios e desenvolver essas pesquisas. Vamos em frente? O núcleo foi criado lá em 1984, teve, né, esse primeiro momento de fazer, digamos, essas pesquisas, iniciar esses contatos e fazer, principalmente, o intercâmbio, né, de pesquisadores trazendo informações de um lado e do outro, e o núcleo ele ficou restrito à pesquisa acadêmica, aqui dentro mesmo da Universidade Federal. O núcleo, pronto, funcionou do jeito que podia, com as suas pesquisas, com os professores da época, e ficou só nisso, né? Depois, o professor Wilson Francisco de Farias, aluno desses professores, né, que também já havia se formado em História, era professor também da Universidade Federal. Ele, sendo professor de prática de ensino de História, ele vai abraçar essa causa e vai retomar as atividades do núcleo, já não tanto com a pesquisa acadêmica e para dentro da própria universidade, e faz a proposta, então, de fazer um núcleo que fosse estudar, pesquisar e saber por quê, né, temos uma herança cultural açoriana e por que isso tem a ver com aquele arquipélago dos Açores. E passa, então, a fazer projetos e propostas de organizar
junto com outros professores, como aparecem aí, professor Jaci Monteiro, o nosso saudoso querido Gelci José Coelho Peninha, né, foi o grande discípulo e acompanhou o Cascais durante a vida de produção dele, né? E eu também, como secretário do núcleo, que eu estava ingressando na universidade na época, e o meu colega Joy Cletson, também historiador, né? E deu-se essa cara, então, de um núcleo mais extensionista, de fazer extensão universitária, de fazer pesquisa no território, ou seja, no terreno, aonde, né, tem essas manifestações e por que tem essas manifestações nesses lugares, né? Pode ir à frente. Então, o núcleo toma uma nova configuração, fazendo atividades e trabalhando principalmente com relações institucionais, né? Firmou-se essa equipe de trabalho dentro do núcleo, a partir de 1996, e o professor Wilson Farias, então, largou, né, digamos, um pouco da sua vida dentro da universidade, cumprindo com as suas obrigações de professor, mas saía praticamente que todo final de semana, todo mês, e ia, então, fazendo esses contatos com as comunidades açorianas ou as comunidades da faixa litorânea do estado de Santa Catarina. Foi proposto, então, e foi feito, o próximo slide, foi feito um encontro de relações institucionais, um protocolo, né, trabalhando com as universidades regionais, ao Sul, a Unisul e a Unesc, a UDESC também, a Universidade Federal, a Univille, né, Joinville, a Univale e do Vale do Itajaí, a FURB de Blumenau, procurando chegar e atender todos esses municípios dessa faixa litorânea. Dos encontros institucionais que foram realizados em 1993, 94 e 95, foram assinados entre a Universidade Federal e essas instituições protocolos além não só de universidades, mas de instituições. Então, fundações culturais dos municípios, né? Institutos culturais, institutos de pesquisa, para fazer, então, essa movimentação de conhecer-se, né? De se conhecer essas características culturais. Em 94, então, iniciado esse mapeamento cultural, que era saber quem são essas comunidades, aonde estão, e o que leva, ou o que elas têm de potencial cultural, turístico também, por que não dizer assim, né? Mas principalmente cultural, e foi feita essa proposta do mapeamento cultural, que foi depois publicado, é o que está hoje na página do NEA, né? Se abrirmos a página do NEA, no lado esquerdo, no menu nós temos lá embaixo o SISNEA, né? O sistema NEA, onde tem todas as informações desse levantamento feito naquela época, né? De 97 até 2000, foram 3 anos trabalhando, e feita a publicação, então, de todas aquelas informações das manifestações culturais, de onde são as pessoas. Depois eu vou trazer um mapinha ali que mostra, né, um quadro que vai apresentar aquilo que foi pesquisado em cada um desses municípios. Foi realizado também, e a proposta surgiu em 1994, da primeira festa da cultura açoriana de Santa Catarina, que foi chamada de Açor, né, que é a ave símbolo do arquipélago. Aproveitou-se, e à época o Assir Osmar de Oliveira, que também, infelizmente, um grande parceiro do NEA, foi quem ofereceu a estrutura da marejada, da festa do pescado e português ali de Itajaí, no pavilhão ainda da marejada, ofereceu a estrutura, tinha terminado a festa, ele disse, fazemos essa primeira festa da cultura açoriana aqui no município de Itajaí, nós já temos a estrutura pronta, vamos chamar os grupos folclóricos, os fazedores de cultura, e vamos montar aqui uma grande festa para mostrar também que temos
potencial cultural e principalmente atividades folclóricas. E foi feito o primeiro Itajaí, então, o primeiro Açor lá em Itajaí. Também, passado 2 anos, em 1996, foi feito, então, a instituição desse troféu Açorianidade, quando o Conselho Deliberativo do NEA, que também é um resultado desse período de 1993, já a partir dali, que é a constituição de um conselho com os representantes dessas instituições que haviam feito o protocolo com a UFSC. Então, cada instituição tem o seu representante, nos reunimos uma vez por mês e dali nós deliberamos essas ações todas na área da preservação, da divulgação e pronto, manutenção, digamos assim, da vida dessas pessoas através da cultura de herança cultural açoriana. E então esse mesmo conselho é quem vai apresentar o nome de quem deve receber o troféu, de pessoas ou instituições que têm se destacado, têm apoiado, têm incentivado, têm promovido e têm defendido essa herança cultural. São 10 troféus, os 9 primeiros troféus têm referência às 9 ilhas do arquipélago dos Açores, destacando de cada ilha uma característica da ilha. Por exemplo, troféu Ilha de São Miguel. Então, é destinado e é o troféu que vai destacar as instituições de ensino superior ou instituições culturais, porque na Ilha de São Miguel, além de ter a sede do governo regional dos Açores, tem ainda a sede da Universidade dos Açores, né? Da Ilha Terceira, nós vamos destacar os grupos folclóricos, né? Porque na Ilha Terceira é uma ilha onde tem muita atividade cultural. Não que não tenha nas outras, mas a Ilha Terceira tem uma característica bem festiva, digamos assim, né? Da Ilha do Faial, nós destacamos a sede da Assembleia Regional do Governo Regional dos Açores e destacamos, então, uma administração municipal, né? Então, uma prefeitura que tenha feito trabalhos na área da educação, da cultura e, pronto, que esteja nas políticas daquele momento da prefeitura, as ações também voltadas para a cultura. E, então, todo ano nós entregamos o troféu Açorianidade. Vamos fazer agora, nesse ano, no município de Itapema, né? Também a entrega do troféu Açorianidade. E temos uma outra prática, um outro projeto feito à época com o professor Wilson Farias, que foi a geminação de cidades. Então, são protocolos institucionais também entre a prefeitura de uma cidade aqui de Santa Catarina com a prefeitura de um município lá do arquipélago dos Açores, né? Então, Florianópolis tem protocolo de geminação com as cidades de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, com o município de Velas, na Ilha de São Jorge, com o município de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Então, pelo menos 3 cidades, né? Assim como tem outras cidades, outros municípios de Santa Catarina que estão geminados e fazem, então, um protocolo muito amplo, né, para promover a aproximação entre as realidades catarinenses e lá dos Açores, né, através desse protocolo de intercâmbio cultural, de intercâmbio educacional, de experiências na área do turismo, na área do comércio e na área da indústria também, ok? Vamos em frente. Aqui, esse histórico, como eu falei, da Festa da Cultura Açoriana, o primeiro realizado, então, que foi chamado de festival, né, de 2 a 4 de dezembro de 1994, no Pavilhão da Marejada, nesse período de dezembro, quando terminou a festa da Marejada daquele ano, né? E estamos agora, temos, né, realizado já no ano passado o 31º Açor, que foi no município de Barra Velha. Foi também um evento bastante importante, bastante bom, bastante participado, né?
tivemos lá muitas apresentações culturais, e estamos organizando já, desde o ano passado, em dezembro do ano passado decidimos, o Conselho Deliberativo voltou e o município de Itapema vai abraçar essa festa que vai acontecer lá em novembro agora de 2026, né? Para fugir dos períodos eleitorais e restrições de campanha e tal. Ali algumas imagens estão desse primeiro açor, dos grupos folclóricos, do desfile etnográfico que fazemos no sábado pela manhã, numa rua central do município, né? Então as delegações, seus grupos folclóricos, os seus saberes e fazeres, e também desfilam pela rua da cidade, trazendo então para fora, né, de um pavilhão de eventos, o fazer e as identidades culturais. Vamos em frente. Mais algumas imagens já do 12º Açor, feito no município de Barra Velha, e não trouxe, infelizmente, algumas imagens já do 31º Açor, que foi realizado também em Barra Velha. Então, a cidade recebeu pela segunda vez essa festa. Vamos em frente. Então, alguns dados e algumas informações desse evento realizado ano passado, né? Ali em destaque na fotografia, nós temos o troféu Açorianidade, que é um troféu feito pelo artista plástico João Aurino Dias, o Dão, que tem o Centro de Vivências Caminho de Nazaré, ali na Enseada de Brito, em Palhoça, um lugar espetacular, onde geralmente fazemos nossas reuniões ali, e ele então procurou significar ali, né? Um barco com a sua vela balançando ao vento, trazendo a pomba do Espírito Santo, e se virarmos as costas do troféu, nós vamos ver a silhueta de uma mulher ou de uma pessoa, não é? Fazendo o seu movimento também de dança com a sua roupa. Esse é o troféu que entregamos anualmente. Então, o ano passado, lá em Barra Velha, nós tivemos aí grupos folclóricos, 58 apresentações culturais, desde sexta-feira à noite até sábado no final do dia, né? São ininterruptas apresentações no palco montado especificamente para isso. Tivemos 41 instituições como eu disse, universidades, grupos folclóricos, associação de artesãos, todos participando, levando seus estandes e levando suas apresentações folclóricas, culturais e de canto também, o desfile. Tivemos e um trabalho que fazemos constantemente, que é um trabalho com as escolas do município. Então, ainda não fizemos a preparação e a capacitação do evento que fazemos bem antes do início, ou logo no início do ano letivo, para preparar as escolas da rede municipal de ensino a prepararem, então, trabalharem essa temática açoriana até a data da festa, quando também vão apresentar os seus trabalhos, né? Ali saiu um galhadinho ali, estandes culturais das escolas de Biguaçu, não, estandes culturais das escolas de Barra Velha, né? E tivemos também, além de uma missa, de um encontro de várias cantorias, né, e bandeiras do Divino Espírito Santo, uma participação de pelo menos aí umas 30 mil pessoas que estiveram no evento durante esses 3 dias, sexta-feira à noite, sábado de manhã e à tarde, domingo pela manhã e domingo à tarde. Então, uma festa totalmente aberta, totalmente gratuita, né? A não ser no espaço de alimentação que montamos, com as comidas típicas daquela região. Aí cada um, pronto, vai comer alguma coisa, beber alguma coisa e paga por isso, pronto. Mas tudo que mais que se tem na festa é totalmente gratuito, com a participação das pessoas. Vamos em frente. Aquilo que eu falei lá do início do mapeamento cultural, não é? Foram feitos esses cursos nas escolas e eram convidados os professores de cada uma das escolas contactadas e aceitas no projeto pela própria escola, e era feito então um trabalho com as crianças, né, das escolas, os jovens e adolescentes,
para irem também fazer a pesquisa de campo e trazer informação, né? Olha, minha avó sabe fazer isso, minha tia faz aquilo, meu avô disse que faziam assim. Eu tenho do lado da minha casa um engenho, então vou registrar esse engenho. Olha, eu participo junto com meu pai ou com a minha mãe no grupo de boi de mamão. Olha, eu sei que a minha avó fazia renda de crivo. Então, tudo isso, essas informações foram levantadas através de uma ficha padrão, né, para todos os lugares para onde fomos, e também essa ficha foi o norte para botar as informações depois no site do NEA, onde está tudo registrado. Então, alguns dos cursos que foram feitos, né, nesses municípios, né, e o número de participantes que depois foram, digamos, preenchidas essas fichas e recebemos depois com um grupo de pessoas, um corpo técnico, né, fizemos análise das fichas e do aproveitamento das informações que foram levantadas. Vamos em frente. Os encontros interinstitucionais, como havia falado, né, que estruturou o Conselho Deliberativo, mas que foi possível e foi a partir dali que houve essa movimentação para chegar também no mapeamento cultural. Vamos em frente? Algumas decisões e algumas deliberações desses encontros, né? A posse do Conselho Deliberativo, já em 1994, né? Então, formando esse conjunto de representações institucionais de municípios, né, para fazer, então, as atividades em parceria, em acompanhamento com a Universidade Federal, através do núcleo, a sua coordenação. Vamos em frente? Mais um outro encontro, pronto, informando, né, de segunda festa da cultura açoriana, o segundo Açor, já no município de Imaruí, né, também, por acaso, aconteceu em dezembro de 1995, e o troféu Açorianidade, então falando daquilo que eu havia mencionado, né? Os representantes trazem as informações, depois é feita uma votação para cada troféu, cada pessoa ou instituição é então contemplado com esse troféu. Aqui um documento da Carta de Tubarão, como houve também a Carta de São José, que eram decisões colegiadas, digamos assim, com esse conselho, né, passando para as instituições como forma de orientação e de ter, digamos que, um caminho a se seguir para levantamento, estudo e profusão dessas atividades e heranças culturais. Mais de frente. Aqui fala especificamente de todos os 10 troféus, né? Sendo que o troféu das 9 ilhas do arquipélago e o 10º troféu é o troféu Ilha de Santa Catarina, que é destinado às escolas do ensino básico, né? Do ensino fundamental e médio. Vamos em frente. Depois nós tivemos, nessa sequência desse contexto histórico, desse período aí da década de 1990, também o Encontro Sul-Brasileiro de Comunidades Luso-Açorianas, realizado aqui em Florianópolis, com a presença de autoridades do arquipélago dos Açores. Então nós temos ali, falando ao microfone, o governador à época, Paulo Afonso Vieira, logo ao lado direito dele, né? O professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, o prefeito do município de Florianópolis, Sérgio Grando, e o professor Wilson Francisco de Farias, né? Do lado é o Marcelo Madruga da Costa, presidente do governo regional dos Açores à época, e alguns do vindo até esse de Pernas Cruzadas, que era, da época, o diretor de cultura do arquipélago dos Açores. Então vamos vendo algumas fotos desse evento. Destaco ali no canto esquerdo superior de Boina, né, o artista João Aurino Dias, que recebeu o seu prêmio pelo troféu, que foi feito um concurso público para a instituição do protótipo do hotel,
do troféu, desculpe, a nossa direita acima, temos o professor Rodolfo Pinto da Luz fazendo a entrega do troféu ao doutor Duarte Mendes, que era do Gabinete das Relações Culturais do arquipélago com as comunidades açorianas espalhadas pelo mundo. Ele também foi uma figura chave e importante para fazer essa aproximação entre Santa Catarina e o arquipélago dos Açores. Embaixo, à esquerda e à direita, abaixo, aliás, então o professor Vício Farias entregando um brinde ao Assir Osmar de Oliveira, que foi quem abriu o espaço para realizarmos o primeiro Açor, né? E depois, já tendo ao fundo o troféu em comemoração aos 250 anos da chegada dos açorianos a Santa Catarina, que é o troféu que está na cabeceira da ponte Pedro Ivo, né, na parte continental, e que foi finalmente restaurado pela Prefeitura de Florianópolis. Nós já passamos pelos governos de Ângela Min, César Souza Júnior, Jean Loureiro, sei lá, que é um outro que eu possa me esquecer, e finalmente agora com o Topázio Silveira, que finalmente decidiu fazer a restauração e a reconstrução, que foi feita pelo próprio autor desse monumento, que é o Guido Hauer, que é de Indaial, né? Ele que fez essa ideia desse projeto, desse troféu, que também foi num concurso público em nível nacional, e está lá o troféu juntamente com um grupo Cantares Açorianos do município de Biguaçu. Vamos em frente? Do mapeamento cultural, o que é que foi feito, e a ideia, e o projeto, né? Tá ali essas colocações todas. Acho que mais à frente, logo o próximo slide, acho que vai trazer aquilo que foi realmente tratado, ou o conteúdo abordado, então, desde a história dos Açores, a história local de cada município que a gente estava participando, né? Então, o porquê da chegada dos açorianos ao sul do Brasil, a migração açoriana depois em Santa Catarina, especificamente, né? Depois da chegada, a contribuição dos povos para o desenvolvimento, então, do Estado, né? Principalmente dessas três etnias, ou dessas três culturas, né? Os indígenas, os negros e os açorianos. Depois, a açorianidade e as manifestações culturais, aquilo que temos e evidenciando, o que são essas atividades, né? O que são essas manifestações culturais. E depois é definido um tema para cada escola, para cada turma de uma determinada escola, para que desenvolva um projeto, né? Uma pesquisa, uma atividade que pode ser uma apresentação cultural, pode ser o desfile no sábado de manhã, ou pode ser também um trabalho apresentado no estande cultural. Vamos em frente. Aqui, os temas, as áreas temáticas, que é a parte central desse mapeamento, e também do mapeamento cultural e da capacitação feita ainda hoje, né, nas escolas, como preparação do Açor, né? Então, dentro do folclore, nós temos as danças dos fogueiros, o patrimônio edificado, seja ele civil, militar ou religioso, ou de celebração, ou de referência também, não é? A produção artesanal, então, que seja agrícola, que seja de extrativismo, que seja da pesca, né, e etc. O universo mágico religioso, né? Então, crendices, mitos, lendas, preceitos, e a própria religiosidade popular, né? As manifestações que levam a essas atividades, independente de ser dessa ou daquela igreja, né? Dessa ou daquela profissão de fé, mas, no geral, assim, manifestações da cultura popular, né? Aí um exemplo bem clássico que seja as festas do Divino Espírito Santo, que não integra a estrutura da igreja, não é? Mas é celebrada também com a igreja católica, né? Mas é uma festa popular.
de todos, né? Todos vão lá manifestar seu respeito, devoção, crença ao Divino Espírito Santo. Ou ainda mesmo a procissão do Senhor dos Passos, né? Que é uma procissão feita pelo povo, né? Pelas pessoas que carregam a imagem, tiram de uma igreja e levam até outra igreja. E uma festa que vai se, digamos, repetir, digamos assim, lá em Imaruí, em Uruçanga não, Imaruí e Laguna, e depois fui saber também, feita lá no município de, já na Chapada Diamantina, na Bahia, de uma região de cavernas, não é? E de extração, então, de pedras preciosas. E essa mesma procissão do Senhor dos Passos é celebrada e é feita lá, naquela região, naquele município, e com as mesmas configurações da nossa procissão aqui de Florianópolis, né? Ou de Santa Catarina, já que temos também em Laguna e em Maruí, né? Bastante interessante isso. Da literatura popular, escrita e falada, né? A falada, pronto, todos os cantos, todas de trabalho, de recreação, parlendas, né? Mas também a escrita, que são os pasquins, né? Que eram jornaizinhos e bilhetes colocados nas portas das vendas dos armazéns e até mesmo da igreja, trazendo críticas, sátiras e até denúncias, tanto políticas quanto sociais e até pessoais, né? Brinquedos, jogos e a gastronomia tradicional. Tudo isso compõe esses campos todos da abordagem que fazemos, né? Vamos em frente? O contexto, então, da chegada de Portugal, vamos dizer assim, nas terras do Brasil meridional, né? Se tirarmos esse meridiano pontilhado ali, é o meridiano de Tordesilhas, né? Ele tinha uma discussão entre Portugal e Espanha, que eram os países que estavam disputando as descobertas de novos territórios, novas terras, e principalmente de caminhos para se chegar às Índias, né? Para ir buscar as chamadas especiarias, né? Que era o comércio e o produto da época mais procurado, né? Mas nessa linha que passa lá em Belém e Laguna, ela foi definida em 1494, mas era uma terra ainda disputada, a localização desse meridiano, ou mais à esquerda ou mais à direita, né? Então ficou uma terra entre meridianos, que não estava definido até sair a bula papal de 1494, que decidiu, olha, vai ser nesse ponto, a tantas léguas do arquipélago de Cabo Verde, não é? Tantas léguas sei lá, ao meridiano tal, é que será a linha divisória, então, desse novo mundo descoberto, vamos dizer assim, né? Para as ideias e o contexto europeu, né? Desse novo mundo descoberto. E nesse Brasil meridional, para onde vieram os portugueses, então, definido a partir desse tratado. Anteriormente, é importante dizer, né, que essa disputa ela se dava no território, mas era uma disputa que também envolvia os poderes da época, né, as coroas, né, os reinados, né, e entre 1580 e 1500 e 1640, então durante um longo tempo, Portugal e Espanha viveram sob o mesmo domínio de uma família, né, ou seja, de um reinado, vamos chamar assim, né? E, mesmo tendo essa divisão, ficou aqui esse território sendo explorado ou chegado, anunciado por várias outras bandeiras, né? Vamos chamar assim, né? Com vários outros expedições que chegaram aqui. Então, quando se fala em Brasil Meridional, se fala nesse território que, apesar de ter havido esse chamado descobrimento de 1500, né, era um Brasil que, ou pelo menos umas terras de Veracruz ou de Santa Cruz, que não se sabia a quem pertencia, nem a Portugal nem a Espanha. Então, desde o descobrimento, podemos dizer assim, 1500,
até 1673, né? Esse território, ou a ilha de Santa Catarina, como ficou logo sendo identificada por Sebastião Caboto em 1526, numa expedição que fez, é que ele denominou essa ilha para os europeus como Ilha de Santa Catarina, né? Que para os carijosos, os indígenas, né, era chamada de Meiambipe, né? Então, durante esse período de 1500 até 1673, a ilha era de ninguém, digamos assim, não é? Então, espanhóis é que mais frequentavam essa ilha, né? E só a partir, então, da chegada de Francisco Dias Velho Monteiro é que vai começar a ser um chamado território português, né? Então, o Tratado de Utrecht, de 1681, definia que aquele território onde tivesse a ocupação de uma determinada coroa, de um determinado número de pessoas, passava a ser daquela bandeira, daquele reinado, não é? Então precisava ter gente no território para dizer, ó, esse território, apesar da bula papal, apesar das negociações, apesar da União Ibérica, ele passa a ser ou de Portugal ou de Espanha, né? Para nós ficou hoje o território brasileiro como sendo português e toda a América Latina é espanhola, né? Para não dizer toda a América espanhola, né? Já depois de 1673, que é a data marcante que eu falo, que é a fundação, a criação da Póvoa de Nossa Senhora do Desterro na ilha de Santa Catarina, com Francisco Dias Velho Monteiro, né? Mas em 1738, ou antes disso, esteve aqui e veio para cá para garantir a posse dessa ilha estratégica para todas as navegações do Atlântico Sul, o brigadeiro Silva Paz, que montou todo o sistema de fortificações, não só aqui na ilha de Santa Catarina, e depois, né, no continente fronteiriço, mas também em todo o Brasil, de norte a sul, indo até Rio Grande e indo até a cidade de Colônia também, lá no Uruguai, né? Então, era preciso garantir a posse e efetiva ocupação do território também através da proteção contra a invasão de piratas e corsários, né? Então, aqueles que navegavam por conta de uma bandeira, contratado da bandeira daquela nação, daquele reino, né? Daquele poder econômico, digamos assim, e aqueles que vinham por conta própria, né? Piratas que vinham fazer os taques naquelas armadas e naquelas frotas que estavam navegando, né? E chegamos a 1748, que é a chegada, então, dos casais açorianos. Para garantir a ocupação nesse território e a efetiva movimentação e ocupação das fortificações feitas até 1740, 1750, precisava vir um contingente de pessoas para trabalhar militarmente, para serem militares dentro das fortalezas, mas também para garantir o sustento e alimentação de quem aqui estava. Então, em 1746, a coroa portuguesa lança um edital de cadastramento, né, de pessoas com algumas regras que seriam essas pessoas, ou seja, casais casados, casais em idade reprodutiva, casais que viessem para uma viagem ao Brasil meridional e garantir a ocupação do território. Para isso vieram, então, os casais do arquipélago dos Açores vieram em família, né? Casais com filhos, casais sem filhos, mas todos que vinham tinham que estar casados, né? Não era uma imigração, digamos, solta e por vontade assim própria, né? É importante destacar também que em 1590 também há a presença de açorianos lá na cidade de São Luís, no Maranhão, para fazer
a recuperação daquele território invadido pelos holandeses também. Não é? Em 1690, a migração de um número grande de pessoas do arquipélago, não tão grande quanto os que vieram para cá, mas que vieram para vários lugares do Brasil, para o Amazonas, para o Pará, para Pernambuco, para a Bahia, para o Rio de Janeiro, São Paulo, o litoral do Paraná. Então, vamos encontrar nessas pesquisas feitas lá pelo aquele grupo, lá de 1984, a criação do NEA, e até mesmo de 1748, do Congresso de História Catarinense. Então, levantamentos de pessoas que vieram para a imigração no Brasil, né, no território brasileiro. Não com a configuração que tem hoje, mas nessas regiões do Brasil. E aqui no nosso litoral, especificamente, mesmo antes da chegada dos casais açorianos de 1748, nós temos, então, aqui os 3 núcleos principais e iniciais da presença portuguesa aqui nessa faixa litorânea de Santa Catarina, que é São Francisco do Sul. Apesar de São Francisco do Sul, em 1504, ter recebido a expedição de Binot de Godeville, né, um corsário francês, que veio fazer experiências e chegou à ilha de São Francisco e levou, quando teve ali durante um bom tempo, levou consigo, então, digamos, chamados exemplares, né, dessa gente que habitava esse território, né? Então, levou indígenas, aproximou-se, criou, né, relação com eles e acabou levando também indígenas para as pessoas verem, e até mesmo para esses indígenas acabaram tendo família e estudando e conhecendo a realidade da Europa da época, né? Mesmo tendo todo o estranhamento cultural que houve, né? Mas mesmo tendo sido essa primeira experiência de europeus, né, em São Francisco, a fundação mesmo da POVA, do município de São Francisco do Sul, vai dar em 1658, depois 1673 aqui a ilha de Santa Catarina, e Nossa Senhora dos Anjos da Laguna, de 1684, por Domingos de Brito Peixoto, mesmo Domingos de Brito, que tentou sair para depois fazer a fundação do Rio Grande do Sul, não é? De Porto Alegre dos Casais, quando há aquela tragédia que é naufragar o barco que levaria, então, essas quase 300 pessoas, né? E naufragados, por isso que é chamado de naufragados aquela região, por conta desse trágico acidente, vamos chamar, naval, né? E ali na Enseada de Brito vai ser chamada em homenagem a ele, porque ele viveu e frequentou aquela região ali da Enseada de Brito, hoje Palhoça, né? Que vai dar origem depois ao município de Garopaba, logo ao lado, né? Então, tem a ver com esse nome. Aqui um pouco do arquipélago dos Açores. Então, a nossa esquerda e acima lá, a Ilha do Corvo, que é uma ilha muito pequena, tem só 17 quilômetros quadrados, vivem hoje lá em torno de 450 pessoas, né? Mas é uma ilha que tem jornais de tiragem semanal e mensal, tem escola, tem um posto de saúde, né, para atender a saúde das pessoas, tem escola para atender as crianças, e tem um aeroporto de um avião pequeno, claro, que comporta, né, em torno de 20 pessoas, e faz ligação com a Ilha das Flores, que está logo ali do lado. A Ilha das Flores é uma ilha também um pouquinho bem maior, né, do que a Ilha do Corvo, também uma ilha que tem lá seus 4.000 e poucos habitantes, né, bastante povoada já, né, para ser em relação à Ilha do Corvo. E eles formam o grupo ocidental, ou seja, o grupo de ilhas que está mais próximo das Américas.
O grupo central, que é formado por essas 5 ilhas, Ilha Terceira, Ilha Graciosa, Ilha de São Jorge, Ilha do Pico e Ilha do Faial, né? Aqui é importante dizer que a menor distância entre as ilhas do arquipélago é daquele ponto ali, onde tem o aviãozinho e aqueles 2 pontinhos pretos, que é a cidade da Horta, no Faial, e a cidade da Madalena, no Pico, né? Então, é o menor trecho, ou a menor distância, que dá em torno de 9 quilômetros, né? Tem ligação direta de barco entre essas 2 ilhas o ano inteiro, apesar do inverno e verão, do mar e etc. Só quando tem condições marítimas mesmo é que não funciona o tipo do ferry boat, né? A ligação entre as ilhas. Depois, as ilhas do grupo oriental, que é a ilha de São Miguel e a ilha de Santa Maria. A ilha de Santa Maria foi a primeira a ser descoberta em 1527. A vinda de pessoas, então, daquele território conhecido como Açores, do arquipélago, ele veio, como eu disse, em casais. Por que vieram em casais e foram distribuídos nessa nossa faixa litorânea, é que nós vamos ver que a permanência dos aspectos culturais ou da vida das pessoas vai se dar por conta disso. As pessoas se agrupavam em torno de 30, 40 ou 50 famílias e viviam nas comunidades o seu modo de vida que trouxeram de onde vieram, porque eles traziam aquilo que era possível dentro de um barco, que demorava de 90 a 120 dias para sair do arquipélago, da Ilha Terceira, cidade de Angra do Heroísmo, ou mesmo da cidade de Ponta Delgada, ou da Ribeira Grande, aliás, que é a parte sul, né, para chegar até o Brasil, né, até a costa brasileira. E traziam aquilo que era possível, ou seja, era determinado que cada família poderia trazer uma caixa, só aquele caixa-baú bonito, antigo, que gostamos de ter, não é? Aquilo que eles podiam trazer, cada família com seus pertences pessoais e mais necessários, né? Roupas, né? Lembranças da ilha, referências dos familiares que deixaram lá, e traziam, então, essa bagagem, e dentro de cada pessoa veio o seu modo de vida. Então, porque vieram em famílias e agrupavam-se em grupos familiares, é que mantiveram essa herança cultural aqui na nossa região litorânea. Então, que envolve desde o folclore, a religiosidade, as técnicas construtivas, o trabalho na terra. Esses povos que vieram como povos agricultores, até porque lá no arquipélago a pesca e a vida com o mar era uma vida de navegação, de preparação de produtos para o comércio das navegações, né? E eles não tinham na pesca ou do alimento na base do peixe ou dos frutos do mar, né? Como eles chamam lá de mariscos, né? Eles dizem tudo que está no mar é marisco, né? Além do peixe, né? Então, eles não tinham o sustento do mar, eles tinham o sustento da terra, né? Então, a carne de porco, a carne de caça mesmo, de lebres, né? Que eles têm muito lá, o coelho bravo, como chamam, né? A carne de galinha, de pato, de peru, e o animal, o gado, né? Ele era muito usado, como tinha pouco, eles ainda têm pouco espaço nas ilhas que são relativamente pequenas, eles não têm grandes rebanhos para sustento da carne animal. Então, o animal era usado para ajuda no seu trabalho diário, né? No transporte, para puxar o arado, para movimentar, né? As pedras da, da mó, não é? De fazer, então, a trituração do trigo e do milho, né? E então não tem gado assim suficiente para alimentação pela carne do gado. E muita vaca, que é para poder ter o leite também, né?
leite, queijos e manteigas, né? Então, eles trouxeram todos esses saberes, essas formas de ser, de construir, de viver, e isso tudo é que ficou aqui conosco, né? Nós temos, então, essa área de atuação nessa faixa litorânea, que nós consideramos os municípios que têm contato com o mar, mas também consideramos aqueles que hoje já não têm mais contato com o mar. Então, uma faixa litorânea entre o litoral catarinense, ou a faixa litorânea, que vai até a subida da Serra Geral, até começar a subir as encostas da serra, né? Então, temos municípios como Passo de Torres, temos município como São João de Itaperuú, Araquari, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, são municípios que hoje não têm contato com o mar, né? Então não tem a vida pesqueira como sendo a vida típica, né, do açoriano, mas como agricultores eles vivem e têm essa herança cultural também, não é? O município de Sombrio, né, que perdeu recentemente em função da emancipação política de Balneário Gaivota. Então, o município de Sombrio perdeu sua faixa litorânea, né? Essa é a nossa faixa de atuação. Fizemos no mapeamento cultural, todos aqueles que estão destacados em azul, né? E alguns municípios que não participaram por questões políticas, não disponibilizaram a estrutura, não foi possível fazer, e entre eles está o município de Florianópolis, que nunca foi feito, porque as pressões e competências políticas na área mesmo da educação não atingem e não permitiram, né, naquela época, fazer o mapeamento cultural aqui em Florianópolis. Vamos em frente. A equipe técnica que trabalhou com aquele mapeamento cultural, depois análise das fichas e, no primeiro momento de estruturação daquelas ações do NEA, a criação do Troféu Sororidade, o Conselho Deliberativo e até mesmo a germinação de cidades, né? Então, o Eugênio Lacerda, que foi antropólogo da Fundação Catarinense de Cultura até pouco tempo, está aposentado agora, eu que ainda estou nativa, o Gelsi Coelho, Peninha, nosso querido amigo já falecido, infelizmente, o Joy Cledson, que também é historiador, também já está aposentado, o Sr. Wilson Farias, e colaboraram, então, o professor Neireu do Vale Pereira, o Acir Osmar de Oliveira, que também, infelizmente, falecido agora, questão de um mês atrás, uma perda incrível. A Eliane Veras, né, arquiteta, historiadora, professora da Unisul, que escreve muito sobre a história aqui de Florianópolis. O antropólogo João Leal, de Portugal, né, que veio fazer muitas pesquisas sobre a sorianidade e as festas do Divino Espírito Santo aqui em Florianópolis. A Olga Ribeiro, que também é arquiteta, ou melhor, acho que é técnica em edificações da Prefeitura Municipal de Florianópolis, integrava a equipe do IPUF, e a professora Marísia Amorim Lopes, professora de Educação Física, que desenvolveu durante um bom tempo, enquanto ela esteve ligada à universidade, que está aposentada, né, o grupo de danças da terceira idade, nas atividades que ela fazia dentro do curso de Educação Física, e trabalhava com esses aspectos da cultura popular, na dança folclórica, era muito pujante tudo aquilo. Vamos em frente. Como resultados alcançados, então, algumas experiências que saíram dessas relações, não é? Então, em 2018, nós fizemos, juntamente com a Direção Regional das Comunidades, lá do governo dos Açores, esse selo comemorativo desses 270 anos, e foi pulverizado em vários municípios de Santa Catarina e no arquipélago dos Açores e Portugal continental, né? Então, as notícias, as informações, os papéis timbrados e tal, sempre iam com esse selinho marcando esse tempo, né,
1748 a 2018. Isso foi uma atividade bastante interessante. Vamos em frente. Aqui uma ideia do que foi, do que é, né, a capacitação dos professores preparando para a Festa da Cultura Açoriana. Então, são 2 dias de atividades intensas de conteúdos, e depois nós abrimos um período para que os professores trabalhem com seus alunos, né, a, a temática que pode ser sorteada, ou negociada, ou escolhida, não é, para apresentar depois na festa açoriana. E para essa participação dos professores dessa parte presencial e depois na parte cultural, aí a universidade emite, né, um certificado de 40 horas, que, pronto, faz parte e é interessante para a carreira dos professores da rede de ensino, tanto do Estado quanto dos municípios. Vamos em frente. Aqui a experiência, como eu citei, né, da Sociedade Cultural de Mirim, do município de Imbituba, né, bastante pujante, inaugurando essa sede nova deles, né, e eles têm uma atividade cultural bastante intensa lá, fazendo a preservação desses aspectos culturais trazidos e faz parte da vida cotidiana das pessoas ali de Imbituba. Vamos em frente. Aqui a festa do Espírito Santo do município de Penha, né, que ela tem uma característica de ser não só do município de Penha, mas ela vai se estendendo de Penha, vem um pouquinho antes até Navegantes, né? Depois de Navegantes e Penha, ela vai por Pissarras, vai a Barra Velha, e chega também, às vezes, até Itajaí, do lado de Navegantes, mas chega até Araquari ainda, né? Balneário Barra do Sul, Araquari. É uma festa que ela não é só de um município, de uma paróquia ou de uma comunidade, né? Porque as pessoas migram e esses municípios foram se desmembrando, né? Tornando emancipados politicamente, mas as pessoas ainda frequentam a festa, então ela festa é bastante interessante, e são 183 anos que é realizada essa festa, né? Então, uma tradição cultural e popular, né? Isso que eu digo que não faz parte do calendário da igreja, né? Que ela se espalha uma grande área aqui da nossa faixa litorânea. Vamos em frente. E também 2 festas que retomaram as suas atividades depois de ficar alguns anos sem atividades, que é no município de Porto Belo e Bombinhas, principalmente Porto Belo, né? E também no município de Barra Velha, né? Como eu disse, que é aquela festa que é feita em Penha, mas hoje eles têm uma festa específica lá no município de Barra Velha, e tem uma tradição de já recuperar informações, a cantoria, a visita às casas, as quermesses, né? Os leilões, né? De produtos que as pessoas têm e resolvem levar para fazer o arremate, não é? E depois aquilo tudo render algum recurso que fique aí sim para a igreja, mas muito mais do que isso, é um recurso que pode ser distribuído e que é o sentido do Espírito Santo, né? Que é a partilha, então levar para as pessoas e famílias mais necessitadas. Vamos em frente. Um exemplo disso tudo, lá no extremo sul, quase no extremo sul, né, bem no sul, no município de Sombrio, que é a criação desse grupo folclórico, que vai participar agora no dia 13 de junho, que é um sábado, na Pedra Branca. Vai haver a comemoração do Dia de Portugal, que é no dia 10 de junho, como 10 de junho é no meio da semana, a Câmara de Comércio Brasil-Portugal não vai fazer uma atividade ali e vai pegar, então, ali na Pedra Branca, no Passeio Pedra Branca, né? Vai ter uma série de atividades culturais e o município de Sombrio vai estar presente através do Grupo Açor Sul,
que começou com o trabalho da participação da professora Clair Fermiano, né? Fazendo o trabalho com os alunos da sua turma de quarta série. Numa gincana, resolveu apresentar uma dança folclórica chamada açoriana, né? Fez a pesquisa e resolveu apresentar. E a apresentação ficou tão bonita que o prefeito, infelizmente falecido, o Podinho, né? Disse que tinha ficado muito, muito linda a apresentação, que não podia ser só uma apresentação, que tinha que apresentar para as outras turmas, depois para as outras escolas, e no ano seguinte deveria apresentar de novo, e daí nasceu o grupo Açor Sul, que está durante 25 anos fazendo pesquisa, trabalhando com as crianças, com os adolescentes, e hoje é uma referência cultural no município de Sombrio. Vamos em frente. Da mesma forma, um trabalho também com a professora Vera no município de Bombinhas, né? Começando com um grupo, e hoje tem o grupo Mistura, um pouco mais defasado, não tão bem estruturado quanto o de Sombrio, mas ainda em atividade, e principalmente na escola Maria Rita Flor de Bombinhas, né? Tem uma profusão bastante grande de atividades culturais, que é o resultado do trabalho desse grupo, que também tem aí seus 25 anos de atuação. Lá no extremo norte, o grupo de São João de Itaperiú, e volto a dizer, também experiência de sala de aula, criou um grupo de boi de mamão, o grupo Mirim de boi de mamão de São João de Itaperiú. Começou com uma experiência de sala de aula, que hoje também está aí já bem estabelecido, e é um grupo folclórico lá da escola de São João do Itaperiú, né? E aqui o grupo Casa da Dindinha, de Laguna, e do Ribeirão Pequeno, que é um distrito, né, do município de Laguna, que faz essa pesquisa também cultural, capitaneada pelo aquele professor que está ali de chapéu falando ao microfone, o professor Laércio, né? Que foi organizando e criou esse grupo com um trabalho de sala de aula, de colégio, e hoje é também uma referência, está retomando as atividades com pessoas daquela comunidade, de pessoas dessa região do Ribeirão Pequeno, do município de Laguna. Destaco também o município de Passo de Torres, o último município do sul, antes de atravessar o rio Mampituba e chegar à cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, que criou também um grupo folclórico, e hoje é um grupo municipalizado, ou seja, o município criou até um decreto instituindo um grupo que era de experiências, de aulas de danças, né? E isso foi ampliado para ser, então, hoje um grupo folclórico de danças da região, né? Não tanto as danças gauchescas, apesar de ter a proximidade e a relação, mas principalmente das danças culturais folclóricas daquela região do sul de Santa Catarina. E, como eu disse aqui, o balneário Balneário Gaivota, né? Havia se desmembrado de Sombrio, criou o seu próprio município, que é a parte litorânea, né, daquela região. Nessa escola também, professor Daci Ribeiro, o professor Eládio, né, que é o último ali daquele, está do lado daquela moça segurando um chapéu, vocês conseguem ver, pronto, ali. E ele, então, começou com a experiência também na escola, e hoje ele tem um grupo assim novo, né? Tem talvez uns 10 anos de atuação, 8 anos por aí, mas o que é mais importante é que ele consegue levar e mobilizar um grupo de 68 pessoas para fazer a apresentação no Açor, né? Então o grupo faz várias apresentações ali na região, e ele leva de crianças, como mostra a foto que está escrito ali, do 25º Açor, leva crianças de 5, 6, 8 anos, e leva até adultos, né? Nesse contexto, nessa formação que ele leva do grupo
para fazer as apresentações. Então, é algo que envolve as famílias, envolve a educação, envolve o turismo e envolve, e a base de tudo, a cultura da região ali de Balneário Gaivota. Vamos em frente. E pronto. A parte do contexto, para falar de tudo isso, e eu havia falado já para Maria Clara e para Luísa, né? Não vou entrar em aspectos muito específicos para a trilha de vocês, né? Que desejo que dê tudo certo, que seja uma boa trilha, o lugar é espetacular, a trilha é maravilhosa, muito fácil, muito simples, e aquilo que vocês vão encontrar lá, que pronto, tem pessoas lá que vão falar especificamente sobre isso, né? Pronto, é o resultado daquela chegada dos primeiros açorianos de 1748, que vão se estabelecer na comunidade recém-criada, e depois paróquia também, de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, né? Esse que era o nome original, Nossa Senhora da Conceição da Lagoa. E a partir dali, dessa fixação ali de pessoas, que logo construíram uma igreja, né? Que era a religião mais predominante e oficial da época, era a Igreja Católica, e logo criaram também aquilo que é hoje considerado um santuário de Nossa Senhora da Conceição, que é aquela magnífica igreja que tem ali na Lagoa, mas eles foram principalmente para a região onde é hoje o canto da Lagoa, né? A costa da Lagoa. Por que foram para ali? Porque dali era mais fácil fazer a travessia, subindo apenas o morro na picada, e chegar na comunidade, logo descendo pelo outro lado, que é tanto Ratones quanto o acesso às comunidades de Cadasvieiras, de Sambaqui, de Cacupé, de Santo Antônio de Lisboa, né? Então, ali se estabeleceu aquele povoado, aquela, digamos, aquela realidade muito local da Costa da Lagoa em função dos contatos, das travessias que faziam para chegar até, né, um lugar onde tivesse também os outros açorianos para participar das festas, participar das celebrações de Natal, as festas de Páscoa, as festas do Divino, as festas dos santos padroeiros, e também para fazer comércio, né? De levar aquilo que produziam e também para buscar alguns produtos que não tinham ali, né? Que o caminho pelo Morro das Sete Voltas, né? A subida do Morro da Lagoa, né? Chamado de Sete Voltas porque tem 7 curvas ali, né? Ou mesmo do Morro do Padre, do Padre Doutor, que hoje tem lá um centro de espiritualidades, passando logo a rampa, né, de descida da Asa Delta ali, do parapente e etc. Então, aquele morro era mais dificultoso de fazer a, a passagem e a ultrapassagem para chegar a uma região ainda com dificuldades de acesso à vila capital, né? Que era justamente o bairro do Itacurubi, Córrego Grande, né? Era para eles lá da Costa da Lagoa era mais fácil, né? Logo atravessar, ó, a pé ou mesmo, né, no lombo de um cavalo ou de um burro, né, e chegavam a uma comunidade, né? E também a passagem da lagoa para pegar o mar grosso, como eles chamam, né, o mar aberto, o mar mexido da Barra da Lagoa, né, precisava de um barco muito mais especial, não só as canoas, né, de um pau só, que é um veículo, digamos assim, um meio de locomoção de origem indígena, né, que foi depois dado, aperfeiçoado, digamos assim, se é a palavra que a gente usa, mas dado esse desenho, né, de pilha de corte de água, das águas, dá para fazer singrar o mar, né, cortar as águas e espalhar a água pelo lado, né?
que é o desenho que tem na proa, né? Da proa da canoa de um pau só, né? E esse tipo de embarcação não enfrenta o mar aberto, né? A não ser a canoa bordada, que daí precisava ter ela com mais profundidade, com mais largura, e ter ainda as bordas, né, inclinadas para a água que batesse ali, logo caísse para fora e não entrasse na embarcação, né? Então, nem todos tinham o poder de ter ou o maquinário, não, as ferramentas para poder fazer as canoas e, e também tinham medo de enfrentar o mar aberto, né? Para ir para a Vila Capital, imagina. Então, um dos acessos era esse dessas trilhas, que são bastante utilizadas também, trilhas um pouco mais, que precisa de mais esforço e de mais preparo, que é fazer a transposição entre a costa da lagoa e o outro lado do morro, né? Como eu disse, vai chegar principalmente na comunidade de Ratones, né? Então, a partir de 1750, que é, digamos, oficialmente criada a comunidade de Nossa Senhora da Lagoa, Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, é que vai haver aquela ocupação e hoje, digamos, por uma resistência mesmo da comunidade local e das pessoas que têm ali suas casas, mesmo que não seja local e foi morar ali, por conta disso eles preferem não ter o acesso de carros, né? Preferem fazer o acesso por barcos e tem aquela vida ali, naquela comunidade, dependendo do barco que seja, desse transporte público, que são os barcos que levam ali, e uma realidade bem específica que eles têm, que seja ali o casarão da Dona Loquinha, né? O sobrado da Dona Loquinha, como também logo do lado, que vocês vão visitar também, que é um engenho de farinha, que é a base econômica, né? A base de sustento desses povos que chegaram entre 1748 e 1753 ou 54, que chegaram, então, aproximadamente 6.000 pessoas, né? Imagina, tirar 6.000 pessoas de um lugar e trazer para cá, né? Não foi tudo de uma vez só, né? Vieram em vários barcos, de várias expedições, mas houve um aceleramento muito grande, né? Da demografia, da ocupação territorial dessa região litorânea aqui do estado de Santa Catarina, tendo a ilha de Santa Catarina como referência e ainda espalhados para até a tentativa de chegar ao estuário do Rio da Prata, né, na cidade de Colônia, lá no Uruguai, e das cidades depois fundadas no Rio Grande do Sul a partir dessas pessoas que vieram para cá e daqui receberam a missão de ir povoar também e fundar Porto Alegre, ou Porto dos Casais, depois Porto Alegre dos Casais, cidade de Porto Alegre, e a região próxima, né? Mostardas, Viamão, Santo Antônio da Patrulha, e por aí afora, então, várias cidades. Tem um dos municípios até, ou uma região chamada Tainhas, né? Quando vai de carro para ir à região, subir a serra, passa por ali. Então, são todas essas regiões e esses municípios também desse processo de ocupação e de fixação de pessoas a partir da ilha de Santa Catarina. Já falei demais, não esperava falar tanto. E fico à disposição de vocês. Professor, muito obrigada. Sério, foi muito legal assim descobrir mais coisas sobre a cidade, né? Inclusive, tem até uma pergunta em Sim, relação ao grupo de estudos açorianos ali, o núcleo, né? O NEA. sim, Ano passado, a gente do Global Shapers, a gente foi lá para Porto Alegre conhecer a cidade, né? Entender ali como que é a cultura e tal, passear ali, né? Pela cidade mesmo. E a sim. gente conheceu uma galera do CTGs e eles disseram que eles são um grupo
de resgate da cultura gaúcha. E aí eu Sim. queria entender se o NEA é um resgate da cultura açoriana ou se é um mapeamento, mesmo que o senhor falou, ou uma manutenção dessa cultura para manter ela viva. Porque eu vejo que tem muita ligação com os CTGs também ali, né? Nessa questão de né, preservar a cultura, incentivar a galera, as criancinhas também né, as danças, desde pequenininho ali, eles, né, ficarem aprender com os mais velhos ali a cultura gaúcha. Se é nesse sentido também muito parecido com os açorianos. E também qual que é a diferença, né, entre os açorianos e os portugueses do continente. Então, vamos começar essa diferenciação entre os açorianos e os portugueses do continente. O arquipélago dos Açores era o primeiro caminho, a primeira parada saindo de Portugal continental, que fosse ali de Sines, de Sagres, de Lisboa, de Matosinhos, do Porto, Viana do Castelo também, pronto, as cidades litorâneas de Portugal, todos as rotas iam primeiro ao arquipélago dos Açores. O arquipélago foi durante muito tempo o celeiro de Portugal, que era uma expressão que eles usam bastante, não é? Ou seja, lá se cultivava aquilo que precisava levar no comércio, né? Para fazer a troca e trazer outros produtos, né? Ali se guardavam os produtos para serem transportados. Então, o arquipélago ficou, digamos que, relegado a essa condição, apesar de ter pessoas que viviam lá e cultivavam, e também lá as pessoas eram obrigadas a cultivar aquilo que a coroa definisse que era interessante cultivar para fazer o comércio, né? Então, na história dos Açores, a gente vai ver bastante isso. Então, eles sempre foram marginalizados, deixados de lado, eles foram esquecidos, eles foram uma coisa à parte de Portugal, né? Então, açorianos são os que vivem no arquipélago dos Açores, né? Mas não são todos muito iguais, né? Porque lá entre as ilhas eles têm bastante bairrismo, eles têm bastante diferenças, e eles têm bastante orgulho de dizer, assim, olha, eu não sou da Ilha de São Miguel, eu sou da Ribeira Grande, que é uma partezinha da Ilha de São Miguel, né? Eu sou dos Mosteiros, né? Mosteiro também é um lugar, uma comunidade, o Nordeste, né, da Ilha de São Miguel. Eu sou das Feteiras, né? Feteiras é um lugar lá da da Ilha Terceira, né? Então eles não fazem referência à ilha, eles fazem referência ao lugar de onde nasceram, de onde vivem ou já viveram, né? De onde têm as suas origens, né? Então eles são bastante bairristas por isso, né? E eles não se dizem portugueses, né? Eles dizem eu sou açoriano. Por conta disso, né? Mas é território português, é a Constituição portuguesa, eles são uma região autônoma por serem afastados, assim como o arquipélago da Madeira, né? Da Ilha da Madeira, a ilha do Porto Santo e a ilha deserta, né? Então, eles também lá no arquipélago da Madeira também são uma região autônoma e também são madeirenses, né? Eles não se dizem portugueses, né? Por conta disso, dessa questão que é bem viva, vamos dizer assim, mesmo Portugal continental, né? As pessoas dizem, eu sou da região do Porto, eu sou da região de Lisboa. Então, quem é de Lisboa é Alfacim, né? Que é todo engomadinho, todo, né? Porque é a capital. E quem é do Porto é o invicto, né? É brincalhão, é festeiro, porque foi a única cidade que não foi invadida por Napoleão Bonaparte nas invasões napoleônicas no território europeu, né? A cidade invicta, como eles chamam, né? Com muito orgulho até. Ou eles são da região do Algarve, ou do Alentejo, né? Eles se dizem. Sim. Então, assim é que eles dizem, eu não sou português, eu sou açoriano, eu sou alentejano, né? Para depois dizer, somos do mesmo país, somos de Portugal e tal, nesse contexto.
E a relação assim entre os CTGs, né, eles fazem o trabalho de, como diz, de preservação e divulgação das tradições gauchescas, né? O NEA, ele não trabalha com essa vertente de procurar ser digamos, a cultura gauchesca, né? Uhum. Mas mesmo lá dentro do Rio Grande do Sul, nós temos na cidade de Gravataí, que é ao ladinho de Porto Alegre, né? A Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, e tem o rancho folclórico da Casa dos Açores, que trabalha exclusivamente com as danças portuguesas, por um lado, mas danças açorianas, né? Uhum. Então, o NEA, ele é um divulgador, né? Um incentivador, um apoiador, um dinamizador, e para que se preserve a herança cultural açoriana em Santa Catarina. Não é, não é só uma cultura, mas são muitas culturas que compõem a cultura açoriana, digamos assim, essa herança, né? Então, o NEA, ele trabalha nesse foco, né? E promove tudo aquilo que for possível para fazer essa preservação e manutenção dessa identidade cultural. Muito legal, professor. Muito bom mesmo saber sobre tudo isso. André tinha uma pergunta, estava com uma levantada. Queres fazer a pergunta ainda, André? Ou já foi respondido? Boa noite. Boa Não, noite. perfeitamente, foi respondida perfeitamente. Era sobre a origem ali, basicamente, dos açorianos, né? Então agora eu entendi bem lá que eles vêm realmente dos portugueses e tal, mas meio separado que vivem naquele arquipélago lá. Então, perfeito, perfeito. Entendi perfeitamente. Muito bom. Parabéns, professor. Muito obrigado aí pela palestra. Sou À gaúcho, disposição de entendo bem vocês. como é que é lá Gravataí, os Açores. Sim, A tradição gaúcha vem daí também, né? Enfim. sim. Toda essa região, né, que digamos, que foi muito castigada depois com as enchentes, né, é a região da presença açoriana ali no Rio Grande do Sul, né? Triunfo também, lembrei das outras cidades, que é bastante característica ali dessa região do Rio Grande do Sul, né? Sim, Triunfo ali do Rio. Enfim, Isso. perfeito. Muito obrigado, Bom, professor. Boa noite a todos aí. Continua à alguém tem mais disposição. alguma, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai tirar uma fotinha com o professor para a gente poder guardar de recordação. Se sim, façam perguntas, se não abram as câmeras para a gente poder ver vocês. Vamos lá, galera. Isso, gente. Quem puder abrir suas câmeras aí. Vai ser muito legal ver vocês aqui também. Vamos lá Todos tirar. preparados? Todo Vamos mundo dar, pronto? Bru. Oi, posso falar? Opa! Pode falar, Dani. Pergunta não, mas eu queria agradecer. Eu adorei a palestra. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu achei muito bom. Foi bem legal, assim. Não conhecia, eu não estou há tantos anos aqui em Floripa, então não conheço todas as histórias. Foi bem legal mesmo. Adorei, viu? Muito obrigada. Obrigado também. Vamos lá, então, tirar a fotinha. Todo mundo sorrindo. Bruna, por favor. Deu certo. Oi. Professor, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua doação aqui pra gente, por todo o seu conhecimento. A gente sabe que o seu pai é uma das pessoas mais, né, que mais conhece a história de Floripa, hoje viva Sim. na cidade. Então, assim, a gente está muito honrado mesmo com a sua partilha aqui com a gente, de verdade. Eu agradeço bastante e espero ter contribuído com, sei lá, com novos conhecimentos e principalmente com realidades, né, que nós encontramos em nossa cidade, que ainda encontramos, né,
dizer que essas comunidades, né, Ribeirão da Ilha, lá, Naufragados, né, Enseada de Brito, próprio Garopaba, não é? Em Bituba, lá, é, lá Acorde, né, que faz um trabalho lá, a Associação Comunitária dos Areais da Ribanceira, né, faz um trabalho também de preservação cultural, né. É, essas comunidades têm essa herança soriana, essa origem, digamos assim, não é? Que são pessoas de geração já de sétima, oitava ou nona geração, né? Daqueles que vieram uma vez para cá, vieram em busca de uma vida melhor, uma vida diferente, para não ficar tendo que cumprir obrigações da coroa daquela época, e vieram e ficaram aqui, eles nunca mais voltaram, né? Mas mantiveram aspectos culturais que ainda hoje são procurados pela origem nossa, digamos assim, que é o arquipélago dos Açores, né? Por isso que mantemos, às vezes, tantos contatos com lá, com a região de lá, e eles vêm muito aqui para justamente saber e falar sobre essas coisas, né? Essa é uma questão, né, professor? Naufragados, né, passando ali um alvo agora eles estão destruindo o rancho ali, né, que está há muito tempo lá naquela região. E aí eu até queria entender do senhor também se é considerado uma tradicional, né, porque eles preservam toda a cultura ali, a cultura da pesca artesanal, né, tem algumas pessoas ali que já vivem na região há muito tempo. Então essa é uma disputa política bem latente, assim, agora na cidade também, né? Sim, ali é muito delicado, assim, tomar uma posição, né? É, é, é de se entender, assim, a presença, né, da, de famílias, né, de pessoas que estão ali há tanto tempo, né? É, são, pronto, pescadores, são pessoas nativas daquela região, é, mas é também, ao mesmo tempo, aquela região é considerada um parque estadual, não é? Então, o É uma Parque Estadual da APP. Serra do Tabuleiro, ele é isso, uma APP. É, ela se estende desde ali do Morro dos Cavalos, né? Vem da região do Maciambu e vai até essa região da ilha, vem até perto no, da Lagoa do Peri também, não é? Uhum. Então, assim, são coisas dessas decisões políticas, né? Criaram aquele parque ali, criaram aquela área de preservação, criaram aquela reserva florestal, é uma reserva biológica, tem todas essas qualificações, não é? Mas tem pessoas que sempre viveram ali, né? Sim, Agora, também não é que sempre viveram ali vivendo, né? Eles tinham ali o seu rancho de pesca, né? O seu local para guardar a embarcação, para guardar os apetrechos, né? Os utensílios da pesca, né? Eles moravam como ainda hoje moram, né? Na caeira da Barra do Sul, né? Antes de começar a trilha lá no outro lado, né? E sim, utilizavam aquilo ali que desde, por exemplo, construída no lado continental ou do lado já no município de Palhoça, a fortaleza de Santa Catarina, não é? Que é o único forte redondo que tem aqui na região sul, né?